Hoje vamos falar sobre o uso que Jesus e os escritores do Novo Testamento fizeram do Antigo Testamento. Nós encontramos no Novo Testamento centenas de citações e alusões, referências indiretas ao Antigo Testamento. De Mateus até Apocalipse, são incontáveis, inúmeras, as citações literais e as citações indiretas aos temas, aos textos do Antigo Testamento. Mateus, o apóstolo de Jesus, começa o primeiro livro do Novo Testamento citando dois dos mais importantes personagens, atores do Antigo Testamento, Davi e Abraão, dizendo que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão. Quando nós abrimos o Evangelho de Marcos, também logo no início, no primeiro capítulo, nós encontramos o evangelista Marcos citando um texto do Antigo Testamento, dizendo que João Batista era aquele enviado por Deus, aquele mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor, para o Messias, para Jesus. Ele cita Isaías, capítulo 40, que também é o mesmo texto de Malaquias. Nós encontramos a mesma coisa no evangelista Lucas. Logo no início do seu evangelho, nós encontramos a genealogia de Jesus, no capítulo 3. E Lucas diz lá que Jesus é filho de Adão e filho de Deus. Então ele faz referência ao primeiro livro da Bíblia, a Adão, que foi criado por Deus, pelo Senhor. E quando nós abrimos o Evangelho de João, nós encontramos lá também o apóstolo João fazendo referência a Jesus como o Logos de Deus, a palavra que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, que criou todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O Logos de Deus, a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor que estava com Deus e que era Deus, o grande eu sou. Então, o apóstolo João, no seu evangelho, faz inúmeras referências ao Antigo Testamento, tanto a Gênesis quanto ao Êxodo, quando apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra poderosa do Senhor, que se fez carne, que criou todas as coisas e que é o grande eu sou. E quando nós abrimos o livro do Apocalipse, também escrito pelo apóstolo João, nós encontramos inúmeras alusões, referências aos textos, às coisas, aos temas do Antigo Testamento, as pragas que nós encontramos lá no Egito, a glória do Senhor, a vitória do Senhor, o novo céu e a nova terra, a árvore da vida, todos esses temas que nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos nos escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz inúmeras referências a Abraão, na sua carta aos Romanos, faz referência também a Adão como cabeça da humanidade e sobre Cristo como sendo o segundo Adão, um tipo. Então, o primeiro Adão é um tipo do segundo Adão, e ele usa a palavra grega tipos, que literalmente se pronuncia tipos, e temos o plural também, tipoi. Então nós encontramos Paulo fazendo esse paralelo entre Abraão, que foi justificado pela fé, a importância de Abraão como um exemplo de fé para todos os cristãos. Então ele faz uso de todo o texto, de toda a história do Antigo Testamento para mostrar como o princípio da salvação pela fé estava presente desde sempre na história da salvação,
na história de Deus. E depois fala então de Adão como um tipo de Cristo, então Cristo como cabeça de uma nova família, de um novo povo, o povo do Senhor, nascido pela graça do Senhor, nascido pela fé. E então esse paralelo é muito importante. Então, como o apóstolo Paulo faz referência a isso não apenas na sua carta aos Romanos, ele faz referência também na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que a pedra de onde o povo de Israel bebia água no deserto, na sua peregrinação, ele fala que essa pedra era Cristo. Então, uma metáfora que ele usa ali. Então, nós, quando lemos todos esses escritores, a carta aos Hebreus, a carta de Pedro, então nós descobrimos como todos eles fizeram uso do Novo Testamento, fizeram citações e nos mostram como eles interpretaram o Antigo Testamento e mostram-nos como todos os ensinos, todas as coisas, todas as pessoas, os eventos apontavam para o Messias Jesus, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus nós temos o cumprimento de todas as promessas. Nós temos a realização do plano do Senhor, da história da redenção, da história da salvação. Na verdade, no Evangelho de Lucas, quando Lucas registra a transfiguração de Jesus, ele diz que Jesus conversava com Moisés e Elias sobre o êxodo de Jesus. Então ele usa a mesma palavra lá no texto grego, exodos. Então essa palavra grega que foi a tradução do segundo livro do Antigo Testamento. Então, o livro do Antigo Testamento, o segundo livro que nós conhecemos como Êxodo, no hebraico, na verdade, é Ve'el Shemot, e estes são os nomes. Mas a Septuaginta traduziu o título deste livro como Exodos, que significa saída, morte, partida. Mas, na verdade, o Êxodo é um evento muito maior do que simplesmente morte, saída. É esta redenção de Deus, esta salvação de Deus, esta revelação do Deus que cumpre as suas promessas, que ouve o clamor do seu povo, que vem à terra para salvar o seu povo, resgatar o seu povo, que deseja ter comunhão com o seu povo, fazer aliança com o seu povo. Então Lucas diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o êxodo de Jesus, que estava em curso e que teria o seu ápice ali em Jerusalém. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus também citou o Antigo Testamento em vários momentos de seu ministério. Quando ele foi tentado no deserto, citou a Torá. Ele disse para o seu inimigo, nem só de pão viverá o homem. Então ele derruba o inimigo, ele vence o inimigo, citando a palavra de Deus. Quando o inimigo provoca, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo também citava as Escrituras para Jesus. Mas Jesus percebia que o inimigo estava distorcendo as Escrituras, fazendo uma interpretação equivocada, errada, fazendo uma exegese, uma hermenêutica equivocada. Então, o Senhor Jesus Cristo vai mostrando para Satanás e para nós como nós precisamos ter uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação correta da palavra do Senhor. Quando Jesus sai do deserto e vai para a sinagoga, diz-nos Lucas que ele, entrando na sinagoga, pega o livro, recebe o livro do profeta Isaías e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para evangelizar os povos, libertar os cativos. Então, ele diz para os seus ouvintes, hoje se cumpriu esta palavra do profeta Isaías aos seus olhos. Então, o Senhor Jesus Cristo,
ele é o cumprimento de todas estas promessas do Antigo Testamento, de toda essa história. A história do Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. Os escritores do Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles não forçaram, não fizeram violência ao texto original, ao contexto original, não. Eles compreenderam e nos ensinam que aquelas palavras, que aquelas promessas, que aqueles eventos, que aquelas festas, que aqueles ritos, que aquela história, elas tiveram em Jesus, no evento Cristo Jesus, no seu nascimento, no seu ministério, nos seus ensinos, na sua morte e na sua ressurreição, o sentido pleno acontecido. Então, a sua realização plena é ali em Jesus que nós encontramos isto. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina as Escrituras também no Sermão do Monte. Ele senta ali ao ar livre e ele vai citando as Escrituras. Quando ele diz felizes os mansos, ele está citando o Salmo 37. Quando ele diz no Sermão da Montanha, não matarás, ele está citando o Êxodo, ele está citando o Deuteronômio. Quando ele diz, não adulterarás, e acrescenta, dizendo, eu, porém, vos digo, ele está citando esses textos do Antigo Testamento e está nos ensinando como interpretar esses textos, como compreendê-los, como entendê-los, como ir além da letra. O Senhor Jesus Cristo, ele usa as Escrituras também no templo. Então ele usa no deserto, na tentação, ele usa na sinagoga, ele usa no seu ensino ao ar livre. E no templo, diz-nos Marcos que no templo ele ensinava. E ele colocava questões interessantes para a reflexão dos seus ouvintes. Ele perguntou, por exemplo, como os líderes de Israel ensinam que o descendente de Davi, o Messias, é seu filho. Como eles ensinam isso? Se Davi chama este seu descendente de Senhor, então ele diz, citando o Salmo 110, que Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então é muito interessante o Senhor Jesus Cristo citando todos esses textos, quando os inimigos de Jesus o criticam, porque ele estava andando ao lado de pecadores, de pessoas com má reputação. O Senhor Jesus Cristo cita Oséias, dizendo para os seus inimigos, para os seus adversários, que os sãos não precisam de médico, sim os enfermos, os doentes. E citando Oséias, ele diz, misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifícios. Então, o Senhor não está preocupado com sacrifícios de animais, mas está preocupado com misericórdia, com amor, que é redentor, que é salvador. Então, o Senhor Jesus Cristo, ao longo de seu ministério, ao longo de sua vida, nós o vemos citando a Bíblia, cumprindo a Bíblia, realizando o Antigo Testamento. Quando os líderes de Israel criticavam Jesus porque as crianças estavam dizendo Hosana ao filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo citou o Salmo 8, perguntando se eles ignoravam o que dizia o Salmo, que da boca das crianças e das criancinhas Deus havia suscitado o mais perfeito louvor. O Senhor Jesus Cristo citou a palavra de Deus, meu querido amigo, em vários momentos de sua vida. Pouco antes de morrer, reunido com os seus apóstolos, com a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo diz para a sua igreja, citando o livro dos Salmos, odiaram-me sem motivo. E na cruz do Calvário, diz-nos
os evangelistas, que o Senhor Jesus Cristo citou mais uma vez os Salmos, quando ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E no final, na cruz, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, cita os Salmos dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, meu querido amigo, o Senhor Jesus Cristo conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus. Ele sabia usá-la. Ele, na verdade, ele praticava a palavra de Deus, ele viveu a palavra de Deus, ele realizou a palavra de Deus no seu sentido mais amplo, mais perfeito. Eu queria encorajar você a também conhecer a sua Bíblia. Não basta ter a Bíblia em casa, não basta carregar a Bíblia para a igreja, não. Você precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Precisa fazer isto. Precisa estudar, saber ler a palavra de Deus, interpretar corretamente. Você precisa fazer isso, você precisa viver a palavra de Deus. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola. Você precisa fazer isto. Isso é muito importante. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 22, versículo 29, disse para as pessoas: vocês estão errados. Vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39, o Senhor Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O centro da Bíblia é Jesus. E Jesus é o maior intérprete da Bíblia. Precisamos ter Jesus no nosso coração, crer nele e deixar que ele nos guie na compreensão da sua palavra. Os escritores do Novo Testamento, o Novo Testamento é o melhor e maior comentário do Antigo Testamento. Se você quer compreender o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento. E o Novo Testamento encontra-se escondido no Antigo Testamento. Encontra-se em gestação. Então nós precisamos de Jesus para compreender o Antigo Testamento, para encontrar Jesus lá. Sim, e nós precisamos de Jesus para compreender o Novo Testamento. Meu querido amigo, minha querida amiga, entregue a sua vida para Jesus. Tenha-o como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Mestre. E deixe que Ele ensine a você e toda a sua família a não apenas compreender, entender a sua palavra, a Bíblia, mas a vivê-la pelo poder do seu Santo Espírito. Porque assim é que seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.